Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nessa oportunidade eu quero falar com você sobre o tema: o que aprendemos com a história de Ana? O que aprendemos com a história de Ana? Vamos ler alguns versículos, se você puder acompanhar comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos começar no capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 do primeiro livro de Samuel. Vamos aprender aqui com essa história de Ana. O que essa história de Ana nos ensina, né, irmãos? É uma história antiga, lá do Velho Testamento, mas que, aplicada à nossa vida, traz lições tremendas que nós podemos guardar em nosso coração. Vamos ler versículo 7. Vamos começar assim. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Deixa eu dar uma introdução aqui, para os irmãos entenderem. Muitos conhecem a história de Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, e o seu esposo, Eucana, naquela época da lei, quando a mulher não podia ter filho, o marido podia, ter uma segunda esposa, e assim ele o fez. Então ele teve como esposa também a Penina, e esse homem Eucana tinha a Ana e a Penina como esposas. E era muito difícil para Ana conviver com essa situação, com essa esterilidade. Era um sofrimento para ela. Era uma dor no seu coração muito grande. Ela via os filhos da Penina, os filhos que a Penina podia dar para Eucana, mas que ela não podia fazer isso. Ela não engravidava. E assim começamos a história de Ana. Mas o que a gente aprende? Mesmo com Ana, nesse sofrimento, nesta dor. Em primeiro lugar, temos que servir a Deus, mesmo quando Ele não nos deu ainda o que estamos pedindo. Temos que servir a Deus, mesmo quando Ele não nos deu ainda o que estamos pedindo. Irmãos, Ana queria muito ter filho. Era o sonho, era a oração dela, era o clamor dela, o desejo mais profundo do seu coração. Mas a Bíblia diz que, por um motivo que a Bíblia não revela, tem coisas que Deus não revela, Ana não conseguia engravidar. Mas eu aprendo aqui a primeira coisa, que temos que servir a Deus mesmo quando Ele não nos deu ainda o que nós queremos. Ana subia sempre à casa do Senhor. Ana sempre estava buscando ao Senhor, mesmo com seu sonho ainda não realizado. É muito bom servir ao Senhor quando Ele nos dá o que nós queremos, o que nós oramos, né? É muito bom. É maravilhoso poder chegar na igreja, levantar as mãos, contar um testemunho, conversar com as pessoas o que Deus fez na nossa vida, cooperar na igreja, alegre de coração, porque Deus tem abençoado. Mas eu aprendo com Ana, irmãos, nesta história, que mesmo quando Deus ainda não realizara o desejo do coração dela, mesmo assim ela estava na igreja, ela estava buscando ao Senhor. Então vamos aprender isso. É muito bom servir a Deus, porque quando Deus nos dá uma bênção, mas vamos servir ao Senhor mesmo sem Ele dar a bênção. Vamos servir ao Senhor mesmo se Ele não deu ainda aquilo que nós estamos orando. Você quer aprender com Ana essa lição? Esteja pronto para isso, irmãos.
Porque Deus está vendo, Deus olha para nós, Deus sabe por que estamos fazendo as coisas, por que estamos fazendo a sua obra, né? Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Então, Deus quer que você sirva a Ele, sirva com empenho, com dedicação, mesmo se Ele ainda está dizendo não para você. Você não está entendendo por que Ele está dizendo não. Mas mesmo se por acaso Ele está dizendo não, Ele não te deu ainda o que você quer, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Vá à igreja, busque a Deus, mesmo se ainda Ele não deu para você o que você está pedindo. Aprenda isso com a Ana. Primeiro ponto. Segundo, temos que servir a Deus, mesmo sofrendo irritação dentro da igreja. Mesmo sofrendo irritação dentro da igreja. Vamos ler de novo esse versículo 7? Olha, que coisa interessante. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Irmãos, quando Ana subia para a casa do Senhor, ela sofria irritação na casa do Senhor. Então, vamos aprender com essa história de Ana. Temos que servir ao Senhor, mesmo sofrendo irritação dentro da igreja, irmão. Deveria ser assim? Claro que não. Claro que não. Na igreja seria o lugar que a gente se sente melhor, né? Na igreja deve ser o lugar que as pessoas nos amam, que as pessoas nos entendem, que as pessoas nos abraçam, né? Que lá somos consolados, amados. Mas, às vezes, nós sofremos dentro da igreja mesmo. Eu queria que não fosse assim, eu queria que não fosse verdade. Mas nós sabemos que é verdade. Nós sabemos que a pessoa pode sofrer dentro da igreja. Ela pode sofrer até perseguição dentro da própria igreja. A Penina, a rival da Ana, ela irritava a Ana quando Ana ia para a igreja. Você já pensou? Você sofrer irritação dentro da igreja? Pessoa te perseguir dentro da igreja? Pessoa te caluniar dentro da igreja? Pessoa olhar para você com cara feia? Aonde, pastor? Dentro da igreja. Mas mesmo assim, irmãos, Ana estava lá. É uma lição para nós. Saiba que você pode ser provocado dentro da igreja, perseguido dentro da igreja, humilhado dentro da igreja. Não que deveria ser assim. Não que seu pastor, ele ensina isso, tolera isso, consente com isso, não. A gente ensina o certo, mas tem gente que lá dentro faz o errado. Porque, meu irmão, isso aí tem o que fazer. Né? A gente ensina a pessoa a amar. Mas talvez o pastor ensine a amar, mas ela não ame. O pastor ensina a abraçar, perdoar, consolar, mas talvez ela faça o contrário. Sempre vai existir pessoas que fazem o contrário. Não é? Tem gente que pensa assim, que diz assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer dentro da igreja? Né? Ou então tem gente que chega até a dizer, meu Deus, como é que o pastor permite isso? Meu irmão, eu quero dizer para você que eu gosto sempre de falar uma frase, na igreja tem de tudo, irmão. No céu não tem de tudo, não. No céu, não. Mas na igreja, irmão, infelizmente tem de tudo. Não é? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando daquela história que Jesus contou, né? Que é aquela parábola que o pescador lança a rede e quando ele chega
Ele com os peixes, ele pega os peixes bons, ele põe na cesta e os ruins ele joga fora. Então, a igreja é como a rede, vem todo tipo de peixe, mas o céu é o cesto, irmão. Aí não. Aí é escolhido e selecionado, irmão. Aleluia. É os salvos. Mas na igreja não. Então esteja pronto. Esteja pronto para sofrer irritação até dentro da igreja. Né? E tem gente que pensa assim, eu vou sair da igreja. Eu não aguento isso. Dentro da igreja a pessoa falando isso contra mim, pensando mal de mim, me julgando. Né? Não quer me cumprimentar, não quer falar comigo. Eu vou sair da igreja. Vou mudar de igreja. Eu quero dizer para você que quando você sai dessa igreja, porque tem gente que fala mal de você lá, e você vai para outra igreja, aquela pessoa não vai não. Ela vai ficar na igreja mesmo. Mas na outra igreja que você vai ter pessoa lá que vai falar mal de você também. Vai ter pessoa lá que não vai gostar de você também. Então, meu irmão, a solução não é sair da igreja, é servir ao Senhor, a si mesmo, porque você está na igreja olhando para Jesus e não para as pessoas. Você está na igreja para agradar a Deus e não ao teu irmão do lado. Não estou pregando desunião, não estou dizendo para você ficar desunido com o seu irmão, mas eu estou dizendo para você olhar para Jesus. Eu estou dizendo para você amar todo mundo. Não é? Mas se por acaso tiver gente que não queira falar com você, que te persiga, permaneça na igreja, naquela igreja, mas olhando para Jesus. Não é? Olhando para Jesus. Faça como Ana. Vai lá. A Penina estava irritando Ana dentro da casa do Senhor, mas Ana estava lá. Porque ela estava lá para buscar ao Senhor. Amém? Vamos ler agora o versículo 8. Tem mais uma coisa aqui para a gente aprender com Ana. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha aí. Outra coisa para a gente aprender com a Ana. Eucana, irmãos. Quando Eucana viu Ana, aquele sofrimento, chorando, né? Triste, constantemente, porque queria ter um filho e não conseguia. Aí Eucana disse assim para Ana, por que você chora? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu não sou um marido bom para você? Será que isso não é suficiente para você? Aí eu aprendo outra coisa com Ana, irmãos. Não devemos perder o foco do que queremos. Não perca o foco do que você quer. Ana queria ter filho. Eucana era um bom marido? Era. Mas Ana queria ter filho. Não perca o foco que você quer. O foco. Não perca o foco. Olhe para aquilo que Deus colocou no teu coração. Não se contente com outras coisas e deixe de buscar o que você quer de Deus. E aqui nós podemos aprender algumas coisas. Não é? Não perca o foco. Ou seja, o que é não perder o foco? Eucana era um bom marido para Ana? Era, mas ela queria filhos. Nesse caso, Eucana não substituiria um filho para Ana. Ele era marido, ela queria filho. Então, meu irmão, o que é que você está pedindo para Deus? Permanece pedindo. Eu creio sim que a gente deve olhar para as coisas que Deus deu para a gente, se alegrar pelo que Deus já deu. Sim, se alegre pelo que Deus já te deu, mas não perca o foco. O que você está buscando, continue buscando. Né? Não é porque Deus já te deu outras coisas que você vai esquecer disso que você agora está orando. E vai dizer, não, para mim tá bom, Deus já me deu tanta coisa, se Ele não me der isso, tudo bem. Amém, irmãos, é claro que Deus é soberano. Mas não deixe que as coisas que Ele já te deu, faça você não querer pedir mais. Né? Eu me lembro lá dos discípulos,
quando Jesus falou assim, até agora vocês não têm pedido nada, peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus estava lá com eles, estava uma maravilha, mas eles não estavam pedindo mais nada. Por isso que não recebiam nada. Aí Jesus falou, peçam e receberão. Então, meu irmão, Deus tem te abençoado? Tá, amém, glória a Deus. Maravilha. Mas não perca o foco. Não deixe de buscar outras coisas. Não deixe de buscar ao Senhor. E outra coisa, aqui que eu encontro nesse versículo também. Às vezes, nós não sabemos por que Ana não engravidava. Mas a Bíblia diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Temos que continuar pedindo, não é? Tem gente que pensa assim, eu já orei, eu já pedi ao Senhor, eu não vou nem orar mais. Quando Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Tá certo isso? Não, não tá. Porque, veja bem, a Bíblia diz, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e buscai de novo, e recebereis, e encontrareis. Então, meu irmão, você não deve parar de pedir. Continua buscando. Ana estava sempre buscando ao Senhor. Continua buscando. Você não sabe quando Deus vai te dar, por que Deus não quer te dar, você não sabe. Então você continua pedindo. Isso daí não exclui a soberania de Deus. Ou seja, você tem que pedir sempre. Mas não é porque você está insistindo muito, não é porque você está insistindo com Deus que Ele vai te dar. Quando Ele não quer te dar. Quando Ele não vai te dar porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que não vai ser bom para você, então Ele não vai te dar. Não é porque você vai insistir muito, não, Ele não vai te dar. Não é vontade dEle te dar, talvez. Mas por que você deve pedir sem saber se é a vontade de Deus? Meu irmão, porque se eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu tenho que pedir. Eu tenho que continuar pedindo. Eu não devo parar de pedir. Eu não devo parar de buscar. Né? Pastor, mas se não é a vontade de Deus. Mas você sabe qual é a vontade de Deus? Então, se você não sabe, você tem que continuar pedindo. Se Deus não te deu ainda, pode ser porque não seja a vontade dele. Mas se eu não sei se é a vontade de Deus ou não, eu continuo pedindo. Então Ana não perdia o foco. Continuava buscando o que ela queria, né? Continuava entregando na mão do Senhor. Aprenda isso com Ana. Outra coisa, irmãos, vamos agora pular para o versículo 10. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluias. O que é que nós entendemos aí? O que é que nós entendemos aí? Ela chorou abundantemente. O que é que eu aprendo com Ana? Ela chorou abundantemente e não se preocupou ao ponto de ser mal interpretada, mas recebeu a sua bênção. Aleluia. Que coisa tremenda para a gente aprender aqui com a irmã Ana. Ela chorou abundantemente. Ela não se preocupou em ser mal interpretada, mas ela recebeu a sua bênção. Veja que coisa tremenda. Quando Ana ela foi orar no templo do Senhor, ela chorou em voz alta. E ela não se preocupou em ser mal interpretada, ela abriu, ela derramou o seu coração. Ela não se preocupou que as pessoas estavam vendo. Meu irmão, eu aprendo aqui nessa história que a gente não recebe as bênçãos porque a gente fica preocupado com os outros. A gente chega na igreja e deveria derramar o nosso coração. Mas não, a gente fica preocupado. A gente chega na igreja e a gente sente aquela vontade de falar língua estranha, de glorificar ao Senhor, ou então de chorar, derramar a sua alma.
mas a pessoa às vezes não faz porque ela fica preocupada. O que a irmã do lado vai pensar se ela está chorando? Então ela se contém. Então ela pega o lenço e fica segurando as lágrimas. Porque senão a irmã vai pensar outra coisa. Irmão, aprenda com a Ana. Ana chorou abundantemente. Ela não se preocupou se fosse mal interpretada. E você vai ler que realmente ela foi. Mas ela não se preocupou com isso. Ela estava na presença do Senhor. Ela tinha que viver aquele momento e aproveitar aquele momento. Então aprenda isso. Você vai buscar o Senhor na igreja. Você ouve uma palavra e dá vontade de glorificar ao Senhor e você sente vontade de falar língua estranha né? E às vezes, irmão, você segura. Você tem medo do que é que o irmão vai falar. Eu já vi até pessoa ficar preocupada. Eita, que tem gente na igreja. Meu Deus, tem gente na igreja que não é crente. O que é que a pessoa vai pensar? Veio aqui falando língua estranha. Meu irmão, tu vai na igreja. E se na igreja, tu não puder abrir o teu coração, sentir a presença de Deus, tu vai fazer isso aonde? Se naquele momento Deus está tocando o teu coração, está te renovando, meu irmão, abre a tua boca, aleluia. Não se contenha. É na igreja, irmão, só tem um lugar no mundo onde a gente tem que sentir mais liberdade do que todos. É na igreja, na presença do Senhor, irmão. Se você sentiu de falar língua estranha, se Deus está te renovando, não se preocupa com o irmão do lado, não. Abre o coração, né? Pastor, começar a falar língua estranha aqui, alguém não vai entender. Começar a falar alto, ninguém vai entender. Mas você não está preocupado com isso não, meu irmão. Ou então, você está na igreja e você sente aquela vontade de chorar. Chora. Mas o que é que a irmã vai dizer? Vai dizer que é porque eu estou com problema em casa, estou com problema, por isso que eu estou chorando. Deixa a irmã pensar o que ela quiser. Mas abra o seu coração. Abra o seu coração e seja abençoado naquele momento. Se você se conter, você deixa de receber uma bênção por causa dos outros. E os outros depois não vai poder fazer nada por você. Mas aquele Deus que no momento está quebrantando teu coração, ele pode fazer por você. Se tiver vontade de chorar, chore. Abra o seu coração para o Senhor. Né? Não tem importância ninguém ver. O que importa é o que você vai receber depois, meu irmão, aleluia. Além do que você vai sentir na hora, sentir a graça do Senhor, a presença do Senhor, aleluia. Não se contenha, faça feito Ana. Se tiver vontade de chorar, chore abundantemente. Não deixe de abrir o seu coração por causa de ninguém. Às vezes você se contém, às vezes você para de chorar. E eu quero dizer para você que às vezes também naquele momento parou uma bênção que Deus ia te dar. Às vezes você para de falar língua estranha, fica com medo. E eu quero dizer para você que naquele momento também parou uma bênção que Deus ia te dar. Então, meu irmão, na presença do Senhor, não se contenha. Se Deus está quebrantando teu coração, chore. Deus está te movendo para falar língua estranha, fale. Aleluia. Aleluia. Faça o que Deus está te orientando naquele momento. Faça o que Deus está te mostrando, tocando no teu coração naquele momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos agora no versículo 11. Versículo 11. Estamos falando sobre algumas coisas que nós aprendemos com a história de Ana. Agora vamos ao versículo 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Aí eu coloquei aqui, olha. Não devemos julgar as pessoas. As mulheres que não podiam ter filho eram vistas como amaldiçoadas. Né?
Veja bem, naquele momento que Ana foi fazer um voto ao Senhor e pediu ao Senhor para o Senhor se lembrar dela. Aleluias. Aquele momento que Ana estava vivendo era um momento muito difícil. Além dela não poder ter a realização do seu sonho, as mulheres naquela época que não podiam ter filho eram vistas como amaldiçoadas. Alguém olhava e via a mulher estéril e ficava pensando, por que ela não pode ter filho? Alguma coisa tem. Alguma coisa ela fez. Por que Deus não está dando filho para ela? E aí, meu irmão, eu aprendo nessa história, eu aprendo com a Ana aqui, que nós não devemos julgar as pessoas. Isso acontece muito, pastor? Acontece. Irmão, demais. Demais. Quantas das vezes nós olhamos para alguém que alguma desgraça aconteceu com ela, ou alguma bênção ela não recebeu, e às vezes a gente fica pensando, por que ela não recebeu a bênção? Por que Deus deixou acontecer isso com ela? E aí, meus irmãos, a gente faz os mais terríveis julgamentos. É triste. Era triste para Ana, já era triste para ela não poder ter filho. E era mais triste quando as pessoas julgavam ela porque ela não podia ter filho. Então já é triste quando uma pessoa não tá recebendo uma bênção. E é mais triste ainda quando ela é julgada por não receber uma bênção. É julgada por Deus ter deixado, por motivo que nós não sabemos, Deus ter deixado alguma coisa acontecer com ela. Deus não ter dado algum livramento, alguma coisa, e a gente não sabe por quê, e talvez só depois vamos entender por quê. E às vezes a pessoa começa a julgar. Por que Deus deixou isso acontecer com a pessoa? Eu quero que você aprenda isso com a Ana. Aprenda com a história de Ana a não fazer isso. Meu irmão, já é doloroso quando a pessoa está sofrendo por alguma coisa. Não junta com outra pessoa e fica se perguntando e conversando sobre a vida dela. Por que está acontecendo isso com ela? Por que Deus está deixando acontecer isso? Meu irmão, não faz isso. Você não entende por que Deus deixou acontecer. Então, cale a sua boca. Você não entende por que ela não recebeu a bênção. Então não fala nada. Ela já está sofrendo por não receber. Não deixa ela sofrer por julgamentos alheios. Não faça isso com ninguém. Não tenta entender por que Deus está deixando isso acontecer. Talvez você não vai saber nessa vida. Mas eu não tenho que ficar julgando as pessoas. Se eu puder ajudar, ajude. Se você não está entendendo porque ela não foi abençoada ainda, não fala nada. Não acrescenta dor. Já basta o sofrimento que ela está passando. Não fica julgando por que Deus está deixando isso acontecer. É triste, mas tem muita gente assim, que fica tentando adivinhar, sabe? Adivinhar por que está acontecendo isso. Por que Deus está permitindo isso. Meu irmão, não é da sua conta, não é da minha conta. Não é? A vida dela com Deus. Não é? O que Deus está permitindo ou não, deixa ela lá. Não fica juntando um com o outro e ficar pensando e ficar julgando e ficar falando por que está acontecendo isso. Era muito triste para Ana. As pessoas ficam se perguntando por que Deus dava filho para Ana? Por que Ana não engravidava? Né? Até porque naquela época, um dos castigos para o adultério era Deus não permitir a gravidez. Né? Talvez as pessoas ficavam pensando, Ana não engravida, eu acho que ela adulterou. Por isso que Deus não está deixando ela ter filho.
Já pensou, meu irmão? Que julgamento terrível, sendo que não era nada disso. Que dor Ana teve que suportar, não é? Então, aprendamos com Ana, aprendamos essa história. Não julgue, não julgue as pessoas que ainda não foram abençoadas. Não julgue as pessoas por Deus ter permitido alguma desgraça acontecer com ela. Não julgue, não é? Você não sabe por quê. Tem gente, irmãos, que pensa que se acontece uma desgraça com alguém, é porque ela fez alguma coisa. É porque ela fez alguma coisa contra Deus, ou ela não está dedicando a Deus como deve, e Deus está castigando ela. Meu irmão, nem sempre é assim. Tem gente que pensa que tudo é castigo, né? Não pode, a pessoa não pode passar por nada que alguém acha que está ligado a alguma coisa que ele não fez para Deus. Ele não pode perder nada, ele não pode ter prejuízo nenhum que alguém acha que está ligado à falta de dedicação dele. Tem gente que não pode sofrer nada. Nada pode dar errado para ele, porque senão já vem alguém para julgar, para ligar aquilo ali a algum erro dele, algum pecado, alguma falta de cooperação dele, alguma coisa, né? Alguma falha dele. Meu irmão, e se isso é ou não, eu não sei, você não sabe. Então, deixa isso, né? Não fala isso, não faz feito essas pessoas que faziam com a Ana, julgavam ela. Então aprendamos com a história de Ana. Vamos adiantar aqui. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Irmãos, quando Ana foi orar, ela apenas mexeu com os lábios, ela não falava, né? E naquela época, era costume as pessoas orar em voz alta, e não orar baixinho, apenas mexendo os lábios. Como a gente faz hoje, né? Às vezes a gente ora, né? Ora sem nem ouvir a nossa voz, ora no nosso coração, mexe só os lábios. Mas naquela época não era costume fazer isso. Então quando Ana foi orar assim, o próprio sacerdote, Eli, achou que ela estava embriagada. Então eu quero dizer para você, aprendamos com essa história de Ana. Esteja pronto para ser mal interpretado. Esteja pronto. Porque você vai ser. Se não foi ainda, vai ser. Uma hora, você vai estar fazendo uma coisa com as melhores das intenções. E alguém vai achar que você é falso. Alguém vai achar que são outros motivos. Você está fazendo uma coisa com as melhores intenções e as pessoas vão achar que é tudo mentira. Esteja pronto para isso. Ana estava sendo mal interpretada, mas continuou orando. Nem sempre as pessoas vão entender a gente. E outra coisa, viu? Não deixe de fazer o que você está fazendo porque você está sendo mal interpretado. O que é que você está fazendo para Deus? Não deixe de fazer não porque as pessoas estão entendendo tudo errado, não. Porque as pessoas estão julgando você errado, não. Não deixe de fazer, não. Tem gente que pensa assim, então não vou fazer mais nada. Se a pessoa está pensando isso, então não vou fazer mais nada. Meu irmão, assim você nunca vai fazer nada para Deus. Porque sempre vai ter alguém interpretando você errado. Sempre, irmão, sempre. Né? E uma vez estava falando isso na igreja, e isso acontece em todo lugar. Né? Não, aqui as pessoas não me entendem direito. Aí você vai para outro lugar, vai para outra igreja, e é mal interpretado lá também. Vai para outra igreja e é mal interpretado lá também. Sempre vai ter gente assim. Então esteja pronto para fazer as coisas para Deus, para continuar fazendo as coisas para Deus, mesmo sendo mal interpretado. Mesmo as pessoas julgando tudo errado, julgando que você está com má intenção, que isso é mentira, que é falsidade. Irmão, isso está cheio de história na Bíblia sobre isso, de gente mal interpretada. Então, o importante é que Deus conhece o seu coração.
tá bom? Deus conhece o seu coração. Não vai ter jeito de você, de nunca aparecer ninguém que julgue você errado. Tem gente que, se aparecer alguém que fale mal dela, ela já quer parar. Meu irmão, você não consegue fazer nada. Você nunca vai fazer nada na vida, porque sempre vai aparecer gente. Vai falando contra, falando contra. Então, esteja pronto. Já saiba disso, viu? Vai começar a fazer alguma coisa para Deus? Já sabendo disso, esteja pronto. Que vai aparecer alguém que vai interpretar você errado. Então, seja como Ana, aprenda com Ana. Firma o teu propósito. Né? Continua com o teu propósito. Mesmo pessoas entendendo tudo errado, tá bom? Outra coisa, Ana fez o que não era costume fazer. Ela começou a orar em voz alta. Então, às vezes, irmãos, nós temos que sair da mesmice. Temos que fazer alguma coisa que não é costumeiro fazer, que não é que todo mundo faz. Às vezes Deus te manda fazer alguma coisa que nunca mandou ninguém fazer. Às vezes Deus fala que vai fazer na tua vida alguma coisa que você nunca viu na vida de ninguém. Deus às vezes diz que vai fazer na tua vida alguma coisa que não tem histórico. Mas como? Eu nunca vi isso acontecer na vida de ninguém. Meu irmão, mas Deus não precisa ter histórico para Ele fazer na sua vida. Pode começar com você. Ah, mas eu nunca vi ninguém sendo curado. Aleluias. Pode começar a bênção com você. Então continua na presença do Senhor. Continua buscando ao Senhor. Aleluia. Faça, às vezes, o que não é nem costume fazer. O que ninguém é acostumado a fazer. Mas você pode ser o primeiro. Não é? Ah, mas ninguém nunca passou, nunca vi essa bênção acontecer com ninguém. Pode começar com você. Bom? Continuemos. Versículo 18, para a gente ir terminando. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando Ana foi mal interpretada, e depois ela falou que estava ali orando, que não é que ela estava embriagada, não, é que ela estava orando com amargura de alma no seu coração. Então Eli falou para ela que ela fosse, que Deus iria atender o seu pedido. Então a Bíblia diz que Ana se foi o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Mas o que é que Ana estava orando? Ela estava orando para engravidar. E ela estava triste por isso, porque não engravidava. Mas a Bíblia diz que ela, depois da oração, ela comeu, foi embora e já não estava mais triste. Mas ela não engravidou naquele momento. Mas ela já mudou o seu semblante. Então vamos aprender também com essa história de Ana. Deus está esperando você mudar o seu semblante para Ele mudar a sua vida. Primeiro você muda o rosto, depois Ele muda a vida. Primeiro você começa a se alegrar. Primeiro você se alegra pela esperança, se alegra pela fé. E depois você vê a bênção na tua mão. Mas se alegra antes. Tem gente que espera para se alegrar depois, né? Quando Deus me der a minha bênção, vai ser uma maravilha, vai ser festa, vai ser tremendo. E ele fica só esperando quando Deus der a bênção. E às vezes ele não se alegra, ele fica só naquela expectativa, mas começa a se alegrar antes, se alegra pela fé, muda o rosto e Deus muda a vida. Alegra o seu coração, crê que Deus vai dar. Já se comporte como que essa bênção estivesse na sua mão. E logo, logo, você verá ela na sua mão, assim como Ana. Para terminar, eu quero frisar mais um detalhe aqui. Vamos ler o versículo 11 do capítulo 1 e depois vamos ler o versículo 18 do capítulo 2. Versículo 11 do capítulo 1. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui é o voto de Ana, tá? Quando ela fez o voto, versículo 11 do capítulo 1. Aí Deus abençoou, você sabe a história, Deus abençoou, ela engravidou, veio Samuel, que foi a bênção de Ana. Aí
ela cumpriu seu voto, entregou Samuel para a igreja. Olha o que diz no versículo 18 do capítulo 2. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. 19. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual. 20. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, eu quero terminar com isso. Veja que coisa interessante. Ana faz um voto dizendo que se Deus desse o filho, ela entregaria para a igreja. Ela assim fez. E no versículo 18 a gente vê no finalzinho quando Deus abençoa Ana. E ela tem 3 filhos e 2 filhas. E eu coloquei aqui para a gente terminar. Aquele que dá, recebe, mesmo que demore. Aquele que dá, recebe, mesmo que demore. Veja bem, Ana deu Samuel para a igreja, porém, irmãos, ela não engravidou logo depois que Samuel nasceu. Logo depois de passado o tempo, logo depois de 1 ano, não. A Bíblia diz que Samuel já ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Primeiro vem esse versículo 18, né? E no versículo 21, diz que o Senhor visitou Ana e ela teve 3 filhos e 2 filhas. Nisso, o jovem Samuel já crescia diante do Senhor. Eu não sei, irmãos, ele era jovem e ministrava perante o Senhor quando diz que Ana engravidou de novo. Não foi automático. Né? Então, Deus retribui? Com certeza. Agora, Deus não diz quando. Esteja pronto a dar. Esteja certo que você vai receber. Agora, Deus não fala quando. E sabe por que Deus não fala quando? Para que a gente não faça barganha com Deus, não vire um joguinho com Deus, né? Eu vou dar aqui e Deus vai me dar ali. Irmão, certamente você não perde nada em dar a Deus. Mas tem a hora que o Senhor vai te abençoar. Eu não sei qual era o pensamento de Ana. Eu não sei. Talvez Ana pensou que ia engravidar logo, né? Não sei, isso é um pensamento meu. Mas isso não aconteceu. Samuel ia crescendo. Eu falei uma vez na igreja, Samuel crescia, mas a barriga dela não. Samuel ia crescendo e a barriga dela do mesmo jeito. Mas só quando Samuel já ministrava perante o Senhor, Deus resolve abençoar e retribuir. Então esteja pronto para dar, porque uma hora, irmão, uma hora você recebe. Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém? Vamos recapitular aqui para a gente fazer uma oração. O que a gente aprende com essa história de Ana? Que temos que servir a Deus mesmo quando Ele não nos deu ainda o que estamos pedindo. Segundo, temos que servir a Deus mesmo sofrendo irritação dentro da igreja. Terceiro, não devemos perder o foco do que queremos. Quarto, ela chorou abundantemente, não se preocupou ao ponto de ser mal interpretada, mas recebeu sua bênção. 5. Não devemos julgar as pessoas. As mulheres que não podiam ter filho eram vistas como amaldiçoadas naquela época. 5, 2, 3, 4, 5, 6. Esteja pronto para ser mal interpretado. 7. Ela fez o que não era costume fazer. 8. Devemos crer e nos alegrar antes da bênção. 9. Aquele que dá, recebe, mesmo que demore. Amém? Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Vamos orar em seu favor. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus falou ao teu coração nesse momento. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar para que essa bênção, para que essa palavra entre profundamente no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aprendemos aqui com essa história de Ana. Lições tremendas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra entre profundo no nosso coração. Que essa história de Ana venha, que nós venhamos aprender. Meu Deus, aprender com esse exemplo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que nós venhamos aprender e crescer pela Tua palavra. Meu Deus, assim eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Guarda a nossa vida, toma a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos, aonde essa pessoa estiver nesse momento, Pai. Que o Senhor possa tocá-la, que o Senhor possa abraçá-la, que o Senhor possa consolá-la. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus.